Olá, tudo bom? Meu nome é Jordão Português e nesse assunto vamos falar de direito civil, responsabilidade decorrente de pedágio, obrigações, nota fiscal, responsabilidade, indenizações, enfim. Fique até o final e aprenda um pouco mais sobre os seus direitos, ok? Deixa já o like, compartilhe e estamos juntos. Vamos lá. Pedágio. Quando o assunto é pedágio, ninguém, eu acho que a maioria não gosta. Eu venho conversa com os clientes aí, vejo assim o pessoal reclamando. Porque paga IPVA caro e ainda tem que pagar pedágio às vezes até caro. Na verdade, em São Paulo transita aí 10 reais, outros tem R$2, e Brasília para Goiânia tem aí, acho que em torno aí de uns R$8 que gasta de pedágio, mas enfim, se pagasse IPVA menor, todo mundo gostaria de pagar e receber um serviço de qualidade. Todo mundo quer um serviço de qualidade, não é verdade? E aí a questão é a seguinte: quais as obrigações decorrentes do pedágio e quais as obrigações também decorrentes do motorista, quem está transitando com o veículo? Então vamos falar aqui de nota fiscal. O pessoal perguntou bastante aqui, a gente fez esse vídeo, porque é verdade, se a gente exigir a nota fiscal e eles não entregaram na hora de pagar o pedágio, eu posso então passar direto sem pagar? Então vamos lá. A questão de nota fiscal é uma questão obrigatória por lei e uma lei federal. Todos os empreendimentos que praticam e exercem atividades, elas têm que pagar e emitir nota fiscal. Todo mundo conhece, que sabe, é crime. Inclusive a lei assim taxa que aquele que vende alguma coisa sem emitir nota fiscal é crime. A lei é assim: você vendeu algo, vendeu uma fruta, vendeu uma coisa e não emitiu nota, isso para lei é sonegação fiscal. Se é sonegação fiscal, é crime tributário, certo? Nós sabemos que a realidade não é muito assim, né? Aqueles que vendem no sinaleiro, ok? Mas segundo a lei é assim. E as empresas que vendem ou que praticam alguma atividade devem emitir nota fiscal. Você comprou uma pizza, você comprou qualquer outro serviço ou produtos, todo mundo conhece que tem que emitir nota fiscal. Isso é uma lei federal. E o que acontece aqui nos pedágios? O pedágio ele não é exceção. O pedágio ele é exercido por uma empresa, uma concessionária de um serviço público, ou seja, o Estado transferiu para um particular essa responsabilidade de prestar um serviço público, assim como água, luz, transporte, são serviços públicos. E esse serviço público está sendo exercido por um particular. A obrigação de cuidar das estradas do Estado, só que ele transferiu para o particular, uma empresa, que é chamada uma concessionária. E a partir desse momento que ela passou a administrar, ela ganhou uma responsabilidade diferenciada. As outras empresas, em geral, elas são responsáveis de forma subjetiva, ou seja, o que é a responsabilidade subjetiva? Aquela que tem que ter culpa. A empresa tem que ter culpa para indenizar, para estar responsável. Já a empresa de pedágio, ela é responsabilidade objetiva. Isso significa que ela vai ter que indenizar, em muitos casos, independente de culpa. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem quando chegar na parte de indenização civil. Caso aconteça com você ou acontecer com alguém, você está sabendo, está preparado aí com o seu direito, tá bom? Então, como é essa concessionária, ela também deve emitir nota fiscal. Você chega até lá, ela não emite nota fiscal, nem o cupom fiscal, que substitui por lei. Então, ela está também, em tese, sonegando. Em tese, ela está sonegando porque ela não está emitindo nota fiscal do que você transitou. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas, lógico, o ônibus da prova é seu, você tem que gravar. A pessoa chega no pedágio e fala: eu quero nota fiscal. Aí eles falam: não tem nota fiscal, então não vou pagar. Aí eles abrem na cancela e você passa. Aí, caso eles lhe multem, você entra com recurso alegando que não pagou pedágio porque eles não emitem nota fiscal, certo? E tem outros também que já falam assim: ó, você pega esse cupom e entra lá no site, daqui 3 ou 5 dias sai sua nota fiscal, certo? Também, no meu entender, isso é irregular, porque a nota fiscal tem que ser imediata. O serviço prestou aqui, ninguém manda nota fiscal depois com 15 dias. Quando você compra um produto na internet, não chega o produto já com a nota? Não chega
a nota fiscal posterior. A nota fiscal não pode ser emitida posterior, porque a posterior, o serviço seria prestado posterior, tem que ser naquela hora, certo? Então tem muita gente utilizando esse recurso para não pagar o pedágio, e tem sido aceito, tem sido lícito, não tem sido multa, não temos visto pegar multa, ok? Mas não aconselho ninguém a fazer isso, a não ser que tenha firmeza, ok? Então, se você tem consequências se você não paga o pedágio. Por exemplo, vamos lá. Se acontecer um acidente no meio da estrada, como aconteceu com um cliente nosso, ele pagou o pedágio de Goiânia a Brasília, certo? O que aconteceu? Lá aconteceu que um caminhão passou e aqueles restos de pneu ficou no meio da estrada. E ele passando de manhã, cedo, não é a luminosidade igual de dia, estava clareando, ele viu algo na estrada e tentou desviar. Quando ele tentou desviar, ele caiu na ribanceira. O carro dele vale em torno de 23 mil reais, deu perda total, um carro importado. O que aconteceu? Ele, com um comprovante, inclusive o juiz pediu, foi o comprovante, ok? Que ele pagou pedágio, porque a concessionária vai ser responsável quando você pagar o pedágio. Então, você paga o pedágio, a empresa vai ser responsável por qualquer acontecimento que houver nessa transitação, quando você estiver passando. E no caso dele, por exemplo, se ele não tivesse pagado o pedágio ali, R$4 e pouco, ele teria um prejuízo enorme, porque a justiça não ia aceitar ele ser indenizado porque ele não pagou o pedágio, ou seja, ele não pagou a prestação, ele não foi garantido. Ele poderia ter passado sem pagar pedágio, e aí, se acontecesse isso, ele ficaria desamparado. O que aconteceu no caso dele, por exemplo? A indenização civil aconteceu porque a responsabilidade da empresa é objetiva. Ou seja, a empresa deve garantir que a estrada esteja limpa, que a estrada não tenha resto de pneu, ok? O que aconteceu? Alguém furou o pneu, ela tem que vir com seu suporte, porque ela tem câmera, tem todo esse suporte. Então foi o que nós alegamos. Ela tem câmera, ela tem empresa que transita toda hora para verificar as estradas, e ela deixou lá, esse resto de pneu no meio da estrada, e aconteceu que foi causa de ter saído da pista e ter acontecido a perda total. Aí nós ganhamos os 23 mil corrigido, mais uma multa, um dano moral de 5 mil reais, que no final ela recebeu 39 mil reais, depois aí de 1 ano e meio, recebeu 39 mil reais. Por quê? Porque a responsabilidade da empresa é objetiva, independente de culpa, ou seja, a empresa não tem culpa, mas a questão da culpa não é analisada aqui. A questão da culpa é que ela assumiu como garante ali da estrada, e essa é a responsabilidade dela, que garantir que as pessoas transitem com um mínimo de segurança. Agora, quais os casos então que ela não seria responsável? O caso que ela não seria responsável seria, que a empresa concessionária não seria responsável, seria um caso de fortuito e força maior, ou seja, os acontecimentos que estão além da nossa previsão, da nossa segurança. Imagina então você está transitando e cai um raio, a empresa não vai ser responsável. Ou que sai um animal do nada e atravessa na sua estrada. Agora, se esse animal já está lá há um tempo andando, e vai para lá, vai para cá, e aí eles não foram lá, não retiraram, aí eles são responsáveis. Agora, se apareceu lá do nada, eles é uma questão de força maior, eles não são responsáveis. Esses são alguns exemplos de casos que eles não serão responsáveis. Caso fortuito, força maior. Dos demais, a concessionária, então, vai ser responsável. Então, você pagou o pedágio, você está seguro. Se furar um pneu, você liga, tem um suporte deles, ok? E questão de multa. Essa questão de multa de invasão, quando você invade, é porque você pega de forma sorrateira, ok? Tá alguém passando, você vai atrás, já vi esse caso, até um deputado fazendo isso. O cara tá passando no pedágio, o cara encostou assim e passou junto. Não pagou, nem justificou, nem nada. Quando você usa essa justificativa da nota fiscal, aí não considera evasão. E se chegar porventura a multa, você tem a justificativa. Agora você tem que gravar, bota o celular gravando, você pedir na multa, porque o ônus vai ser seu, certo? Eu não aconselho, mas não aconselho. Pague para você não ter problemas e ter essa garantia, ok? Se acontecer algum acidente, você com comprovante do pedágio é que vai te garantir, tá bom? Então, você vai estar amparado, você vai sofrer algum dano, você vai ser indenizado porque você pagou o pedágio, tá bom? Inclusive tem até direito a
Se você ficar no prego aí, há um carro para te auxiliar lá, retirar, te levar até certo lugar, ok? Que na verdade eles vão te levar até um ponto daquele período, daquele lugar ali, por exemplo, Goiânia e Brasília. Se você lá na ponta de Brasília você tem um acidente, ele pega e te leva lá para Goiânia. Eu moro em Goiânia. Ele pode pegar um carro, vai te levar seu carro, vai te entregar lá na beira da estrada. Eles não te levam até dentro da sua cidade ou até onde você mora, tá bom? Então fique atento a isso. Animal, chuva, também falei. Questão de buracos. A questão de buracos é alguns questionam assim que chega na hora de pagar pedágio, não paga porque tem buracos, a estrada está, como se diz, incompatível, não está compatível, não se imbrica ali por ser um pedágio, ou seja, a estrada está em péssimo estado, bastante idolação, remendo, que a pessoa se irrita e fala assim, eu não vou pagar porque a estrada não está com problemas. O que acontece? Deus o livre, acontecer algum acidente, como eu falei, se você não tiver o comprovante, pode então você não ser indenizado. É o que eu aconselharia você fazer. Ok? Você filmar, gravar. Hoje em dia tem nos carros, você coloca deixa o celular, começa a filmar ali as ondulações e fazer uma denúncia na agência reguladora, ok? De estrada e rodagem. Porque as empresas que exercem serviço público, elas têm agências reguladoras. Cada um tem uma agência reguladora. Cada setor de serviço público tem uma agência reguladora. ANA, Serviço de Aviação, né? ANA, Serviço de Telecomunicações, tem uma agência reguladora, ok? Todo o serviço público tem uma agência reguladora. Você vai na agência reguladora e eles têm mais medo disso do que da própria justiça, porque na justiça, quando dá alguma coisa, o que acontece? Vai lá, paga uma indenização, mas quando vai para agências reguladoras, eles podem perder o direito ao contrato. Eles têm um contrato de 30 anos, 40 anos para explorar esse serviço público, e aí se você demonstrar que eles estão irregulares, estão praticando irregularidades, aquela denúncia ali vai gerar para eles uma ação. Vocês podem ter certeza que quando eles receberem a notificação da empresa, eles vão correr, tampar o buraco, tomar aquela providência, porque eles têm muito medo das agências reguladoras. Quantas empresas de seguro de saúde foram caçadas? 200 no ano passado, 200 empresas, porque denúncia na agência reguladora. Se tivesse estado com o processo, pagava, o juiz mandava indenização, e eles estão continuando fazendo as coisas erradas que estão fazendo, mas a pessoa foi lá e denunciou na agência reguladora da saúde. O que aconteceu? A empresa foi caçada, porque foram várias reclamações, várias denúncias, ok? Então, se você tem mais alguma dúvida aí sobre pedágio, deixa aqui para nós, ok? Deixa seu comentário, compartilhe e nos vemos aí no próximo vídeo aqui com o Dr. Jordão Português. Até mais!